Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma pessoa que tem fé em Deus sabe que nada acontece por acaso, porque existe a providência divina. Isto é, por trás de todos os acontecimentos, encontra-se um querer de Deus para nós. E hoje eu queria que nós meditássemos naquilo que Deus pode estar querendo nos transmitir através da pandemia que estamos vivendo. É verdade que cada um terá que descobrir pessoalmente como essa pandemia pode servir para o seu crescimento pessoal. Muito já se foi falado, muito já se escreveu sobre as mudanças que a pandemia trouxe ao dia a dia das pessoas, sobre como será o mundo pós-pandêmico. Existem diversas análises econômicas, sociológicas, etc. Aqui o que importa para nós é a dimensão espiritual, a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com os outros. O que a pandemia pode nos ensinar? Para nos responder, eu queria me apoiar na encíclica do Papa Francisco, cujo título em italiano é Fratelli Tutti. Em português, Somos Todos Irmãos. O próprio título já nos oferece uma luz para os nossos olhos. Somos irmãos dos outros. Todos somos criaturas de Deus, seres humanos, filhos do mesmo Pai do céu. E antes da pandemia, parece que essa verdade tinha sido um pouco esquecida. Por causa do individualismo, tanta gente vivia para já como se Deus não existisse e também mais ou menos indiferente com os outros. O Papa, no número 33 da sua encíclica, diz assim: uma tragédia global como a pandemia do Covid-19 despertou, por algum tempo, a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. Ninguém se salva sozinho, só é possível salvar-nos juntos. Não há dúvida que a pandemia, afetando todos os países, todas as pessoas, nos faz olhar para o conjunto e perceber que precisamos uns dos outros. Isso já nos dá uma consciência de sermos, como diz o Papa, uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco. Se o barco afundar, todos afundamos com ele. Mas vamos ser sinceros, se ficássemos só nessa consideração, ainda poderíamos estar sendo conduzidos pelo egoísmo, pelo individualismo. Eu posso me preocupar com os outros, porque se a outra pessoa estiver contaminada, pode me contaminar. Então, é preciso cuidar de todos. Mas depois, de repente, eu já esqueço do próximo e acabou a pandemia, acabou o contágio e poderia voltar à estaca zero. De modo que é preciso aprofundar nessa ideia de que somos parte de um todo. Um pouco mais para frente, o Santo Padre fala que depois da pandemia é importante ter um novo estilo de vida, deixando de lado esse egoísmo que às vezes toma conta de nós. Ele diz assim: para que não seja inútil todo o sofrimento que estamos passando, é importante dar um salto para uma nova forma de viver, descobrindo que precisamos e somos devedores uns dos outros. E eu penso que esse pode ser um ótimo fruto da pandemia,
esse ensinamento que Deus quer nos transmitir, que é a necessidade de pensarmos nos outros, de nos preocuparmos de verdade com os demais, pela consciência de que somos todos irmãos. Como é fácil de perceber, esse ensinamento nos foi dado pelo próprio Cristo. Quem conhece um pouco do Evangelho, da vida de Nosso Senhor, dos seus ensinamentos, sabe como Jesus deu exemplo de amor ao próximo, como Jesus pregou, né, transmitiu essa mensagem ao vir à Terra. Jesus Cristo gastou toda a sua vida pelos outros, amou pobres e ricos, cuidou de cada pessoa individualmente e depois, celebramos a semana passada, na Semana Santa, né, ele morreu na cruz por toda a humanidade. Sendo assim, não é difícil de intuir que Deus quer nos recordar através dessa pandemia algo que ele já tinha falado abertamente quando se fez homem, quando assumiu a natureza humana, quando veio habitar entre nós. Só que nem sempre compreendemos perfeitamente essa mensagem e, antes de tudo, temos dificuldade para levá-la à prática. Então podemos nos perguntar: como que eu posso, no dia a dia, na prática, me sentir irmão dos outros, manifestar essa fraternidade pelas pessoas do mundo, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas da minha família? O que eu posso fazer para que essa solidariedade não seja só um bom desejo, algo um pouco vago, mas que esteja presente realmente na minha vida? Eu queria mencionar duas coisas: a oração pelos outros e o serviço que podemos prestar aos demais. Durante essa pandemia, muitas vezes, alguém nos pediu oração por um parente, por um amigo que estava internado com Covid. Acho que não tem nenhum de nós que não escutou isso. Você pode rezar pelo meu tio, você pode rezar pela minha irmã, você pode rezar por tal pessoa, que ela está na UTI, que ela está entubada. Quer dizer, escutamos isso com frequência. Se nós temos fé, procuramos realmente rezar, né, por essa pessoa, né, e pedimos a Deus, né, que ajudasse. E graças a isso, tenho certeza que muitas pessoas ficaram curadas junto com a atenção médica, com toda a assistência que tiveram nos hospitais. No dia a dia, antes da pandemia, talvez muitos de nós achássemos desnecessário a oração, isso é, rezar pelos outros. E sabemos disso, e tantos vivem, né, como se Deus não existisse, preocupados só com os seus problemas pessoais, com os seus interesses, com as coisas materiais, e não se dão conta que ao lado há pessoas necessitadas de oração. Tenhamos presente que Deus se serve das nossas orações, sejam feitas em casa ou numa igreja, com palavras espontâneas, ou através da oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Terço, para enviar ajudas, graças, bênçãos aos demais. Foi o próprio Cristo que afirmou isso. Capítulo 18 de São João, nós lemos: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. De modo que quando nós rezamos, quando pedimos por uma intenção, Deus nos escuta. E além do mais, quando muitas pessoas pedem pela mesma intenção, pedem juntas, Jesus Cristo nos diz que o Pai do céu atende. Essa oração tem uma força particular. Que bom se reaprendêssemos nessa pandemia o valor da oração de petição. Uma oração que sempre tem muito valor e que pode, né, ser direcionada por diversas intenções. Podemos rezar, sei lá, para consolar um casal, uns pais que perderam um filho na pandemia, ou para os filhos que ficaram sem o pai, ou
pedir por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão desanimados, pelas pessoas que estão irritadas porque não aguentam mais ficar em casa e ficam nervosas, ansiosas. Mas eu te pergunto, e me pergunto também, eu rezo de verdade? Quantas vezes ao dia eu elevo o meu coração aos céus para pedir Pai Nosso, para recorrer ao nosso Pai Deus, para suplicar, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, ajuda tal pessoa, Senhor, que acabe essa pandemia. Podemos utilizar as próprias notícias que escutamos na televisão, né, que lemos na internet, que às vezes são tristes, são duras, tantas mortes no Brasil no dia de ontem. E ao redor do mundo já foram tantas milhões de pessoas que faleceram pelo vírus. E os leitos de UTI, né, estão 90% utilizados. Utilizar essas notícias para rezar, para pedir. Se quisermos, podemos até copiar a oração utilizada na missa em tempo de pandemia, aprovada pelo Papa Francisco no ano passado, que é uma oração bem completa. Diz assim: Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé, vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, a força aos que trabalham na saúde e a sabedoria aos nossos governantes. Que bom se no nosso coração houvesse essa preocupação sincera por todos, que depois se manifestasse em orações, em pedidos, que vão ajudar a confortar, a consolar, que vão conseguir graças para tanta gente. Eu lembro quando eu estava morando em Roma, não era nem padre ainda, estava estudando teologia, e no Colégio Romano da Santa Cruz, onde eu morava, que é um centro internacional do Opus Dei, com pessoas dos 5 continentes, de vez em quando nós tínhamos um encontro, uma tertúlia, com o prelado da obra, o bispo prelado, Dom Javier Echevarria. E me impressionava muito diversas coisas, porque era um homem muito santo, já está no céu. Mas quando tinha alguma catástrofe natural, que as notícias nos falavam, que circulava pelo mundo, um tsunami, um terremoto, um avião que caiu, qualquer fato desse tipo, quando ele nos encontrava os seus filhos do Opus Dei, pedia que rezássemos pelas famílias daquelas pessoas, pelas vítimas, por aquela circunstância, por aquele país. E você vê que ele tinha fé de que realmente rezando lá de Roma, pela Nigéria, pelas Filipinas, pelo Chile, por aqueles que estavam sofrendo por aquela situação, que realmente nós estávamos ajudando, que a oração chegava, que tinha uma eficácia. E é assim. Só que não basta saber que a oração tem poder diante de Deus, que Deus escuta e ajuda, envia graças. É preciso incorporar à nossa vida o hábito de rezar por intenções concretas. Tem gente que ao rezar o terço todos os dias, que é um costume tão bom, ganhar esse hábito, essa oração que Nossa Senhora pediu que rezássemos quando apareceu em Fátima, em Portugal, quando apareceu em Lourdes, na França, e que prometeu tantas graças para quem rezasse o terço. Pois colocar em cada mistério uma intenção. Pode ser uma maneira de ter essas intenções grandes no coração, pelas famílias, pelos doentes, pelas almas do purgatório, pela pandemia. E vamos pedindo, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Também podemos oferecer
horas de estudo ou de trabalho por pessoas e intenções concretas. São José Maria dizia que uma hora de estudo é uma hora de oração. Uma hora de trabalho bem feito, realizado com amor, oferecido a Deus, é como se fosse uma hora aqui no oratório, diante de Jesus no sacrário, fazendo oração. De modo que oferecer essas horas por essas intenções, por tantas necessidades da humanidade, e assim estaremos ajudando ao pedir pela cura de alguém, por uma pessoa que está com um problema familiar, pela intenção que for. Olha, não deixar nunca entrar uma visão da oração um pouco interesseira, como se a religião fosse um negócio. Eu rezo, eu ofereço sacrifícios e, por outro lado, Deus tem obrigação de me conceder o que eu estou pedindo. E caso ele não faça, eu perco a fé, eu fico bravo, eu paro de rezar. Seria uma falta de maturidade espiritual, uma visão distorcida da nossa fé, da vida cristã, da oração. São José Maria costumava dizer que Deus sabe mais o que nos convém. Deus é um Pai que nos ama e sabe o que é melhor para nós. E às vezes o melhor para nós não é a cura da doença. Nós pedimos, Deus escuta e envia a graça para aquela pessoa doente se santificar e abraçar sua cruz e manter a paz no seu sofrimento. É um outro modo de Deus atender às nossas orações. E até nesse sentido, quando nós rezamos e parece que Deus não concedeu o que foi pedido, é muito bom depois procurar escutar o Espírito Santo, meditar em silêncio, para descobrir, Senhor, o que você quer de mim? O que você está querendo me dizer com essa demora para me atender, ou com essa negativa? E Deus vai, talvez, nos mostrar aquilo que nós podemos aprender daquela cena do Evangelho, que está no capítulo 10, de São Marcos. Chegaram a Jericó, ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vemos aqui esse mendigo, esse cego, cheio de fé, confiando em Jesus, que Jesus podia curá-lo, e ele pede com insistência, com perseverança, vencendo os obstáculos, porque os amigos, as pessoas falaram para ele: para de gritar, fica quieto, deixa Jesus tranquilo, e ele gritava mais alto, e ele continuava pedindo. Aí conta a sequência: Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Mestre, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então se vê aqui como Deus contou com a insistência, com a fé desse homem para conceder a ele esse milagre. Outras vezes, porém, Cristo não dá exatamente aquilo que nós pedimos, e é preciso confiar em Deus nessa hora e aceitar os planos de Deus, a vontade de Deus, deixando que Ele conduza a nossa vida, mas sem desanimar e sabendo que Ele nos dará as forças para continuar caminhando, para enfrentar aquela dificuldade. Ao rezar, Deus nunca nos deixa desatendidos. Ele sempre nos escuta, sempre nos dá o que é melhor. Então, penso que esse é um bom fruto da pandemia, né? Rezar, pedir e confiar, né, na vontade de Deus. E depois, a pandemia também nos ensina a importância de prestar serviços às pessoas, procurando aliviar as suas dores, as suas dificuldades, de acordo com as nossas possibilidades, com os nossos talentos. Na Fratelli Tutti, o Papa Francisco escreve assim:
A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que no meio reagiram dando a própria vida. Que no medo reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, que sem dúvida escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história, compartilhada. E aí o Papa vai citar tantas pessoas que realmente nesses meses, nesse ano de pandemia, se dedicaram aos outros. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal da limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas, compreenderam que ninguém se salva sozinho. Nessas palavras nós percebemos como o trabalho de tanta gente está permitindo que nós vivamos um pouco melhor nesse período, que possamos comer e ser atendidos e enfrentar essa fase tão dura. Pois o mesmo estamos chamados a fazer cada um de nós, encarando que através do nosso estudo, através do nosso trabalho, nós podemos servir os outros. Não só podemos, como devemos. O trabalho é um serviço. O homem, o ser humano, foi criado para trabalhar e foi criado para amar. Nosso trabalho deve ser uma ocasião para amar, para demonstrar amor, para ajudar as pessoas, e não só para ganhar dinheiro, não só para ter sucesso, não ter uma visão individualista das nossas atividades, dos nossos deveres. Então pensar, como que eu posso, através do meu dever de cada dia, fazer o bem ao próximo, ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Já vimos que, por um lado, oferecendo esse trabalho, rezando, mas também nos sentindo responsáveis, de algum modo, por ajudar quem está ao nosso lado, por prestar pequenos serviços às pessoas que podem se beneficiar daquilo que nós fazemos. São José Maria, no livro Sulco, no número 727, escreveu assim: sempre que te custe fazer um favor, um serviço a uma pessoa, pensa que ela é filha de Deus. Lembra-te de que o Senhor mandou que nos amássemos uns aos outros. Podemos nos perguntar, tem sido assim? Eu me alegro em poder prestar muitos serviços aos outros ao longo do dia, porque eu quero ser útil, porque eu quero fazer o bem, porque eu amo as pessoas, sem distinção de idade, de raça, de sexo, de nível social. Numa homilia que o Papa pronunciou no primeiro dia desse ano, na festa da Maternidade Divina, estavam começando as vacinas, e ele dizia assim, falando da vacina para o Covid, que além da vacina do corpo, é necessário a vacina para o coração, que é o cuidado dos outros. Como é importante educar o coração para o cuidado, para cuidar das pessoas e das coisas. Pouco aproveita conhecer muitas pessoas e muitas coisas se não cuidamos delas. Então vamos pedir a Jesus, presente aqui no sacrário, olhando para Ele, sabendo que Cristo está aqui conosco, mesmo Jesus, que veio ao mundo, que morreu na cruz, que ressuscitou, Jesus vivo, pedir, Jesus, fazei o meu coração semelhante ao seu. Senhor, que eu não fique indiferente com ninguém, que não seja egoísta, que saiba ver especialmente nas pessoas mais necessitadas os meus irmãos e possa prestar algum serviço, possa ajudar de alguma forma, nem que seja com um sorriso, com uma palavra de consolo, mas que eu não fique indiferente. Eu estava, nesses últimos dias, ouvindo o rádio no carro, notícias, e se falou de uma campanha para distribuir cestas básicas num bairro da Zona Oeste de São Paulo, onde pelo menos 3.000 pessoas estão passando fome por causa do desemprego gerado pela pandemia. E entrevistaram uma mulher que contou que tinha feito uma horta comunitária.
plantado alface, batata, mandioca, para que as pessoas de lá pudessem sobreviver. E ela dizia que também precisava dessa cesta básica, que aquelas pessoas aguardavam ansiosamente essa ajuda para ter os outros alimentos, os outros itens, né, necessários para os filhos, para as famílias, e que ela estava muito emocionada porque realmente tinha chegado já as primeiras cestas básicas. No rádio diziam que passavam o número de uma conta bancária, que os ouvintes podiam fazer um depósito, e davam os números, dizendo que no primeiro dia dessa campanha conseguiram 100 mil reais, no segundo dia 400 mil reais, e que naquele dia esperavam alcançar 500 mil reais. É bonito ver como há muita gente generosa, que as pessoas sabem ajudar, sabem se sentem também tocadas pelas necessidades dos outros, né, e oferecem uma quantidade econômica, muitas vezes fazem as próprias marmitas para distribuir aos moradores de ruas, pois não há dúvida que a pandemia também nos pede algo semelhante, cada um como possa, nas suas circunstâncias, né, dar uma esmola, todos nós podemos, né, vou deixar de comprar uma coisa para mim, vou economizar e dar algo para um pobre, para uma pessoa que precisa de ajuda, ou vou gastar tempo, que é mais difícil e mais importante, vou fazer uma visita, né, a essa pessoa, se fosse possível, se der, né, nem que seja uma visita virtual. Né. Às vezes as pessoas são pessoas da família, é aquela tia que está doente, é a minha avó que já é idosa e mora sozinha e fica tão contente quando eu ligo para ela, ou são os meus irmãos que querem brincar, ou, né, a esposa, o marido, né, o filho que precisa conversar. Será que nós sabemos dedicar o nosso tempo? É um grande serviço, né, e ouvir, né, e interessar-se pela vida dos outros. Vamos pensar aqui na presença de Deus. Senhor, o que você quer de mim? Como que eu posso viver melhor essa doação, esse serviço? E Jesus vai nos dar uma luz e faremos um propósito. E o último que eu queria dizer, para terminar a meditação, que podemos aprender nesse tempo de pandemia, olha, se refere à realidade da morte. Todos escutamos muitas vezes nesse período notícias sobre as pessoas que morreram pelo vírus. Também teremos considerado, se não somos superficiais, que não estamos livres de morrer por causa do Covid. Agora, será que isso me fez amadurecer? Eu estou preparado para o encontro com Deus? Eu diria que sim, especialmente se você e eu estamos procurando rezar pelos outros e servir as pessoas. Isso já é um sinal de que estamos vivendo, né, como filhos de Deus, como irmãos dos demais, né, e isso manifesta que se Deus nos chamasse, né, receberíamos o prêmio eterno, a felicidade sem fim junto de Deus no céu. Mas é preciso aprofundar um pouquinho mais, né, e considerar como que eu tenho aproveitado o tempo na quarentena. De repente eu tenho mais tempo livre em casa, tem gente que tem menos, né, porque o trabalho fica mais desgastante, né, online, as reuniões e as aulas, mas o fato que é possível que nós percamos tempo de modo inútil, com as redes sociais, sei lá, enrolando lá, sem fazer nada, né, adiando, né, os nossos trabalhos, os nossos compromissos, vendo muitos vídeos, muitas séries, e não fazemos aquilo que realmente seria mais útil, mais importante, aquilo que Deus esperava de nós. Alguém que se entregasse à preguiça durante a pandemia, quando as pessoas estão morrendo, quando o mundo, né, está, né, nessa situação tão dramática, manifestaria superficialidade, não estaria, né, crescendo, aproveitando essa ocasião para encarar a vida como uma missão. Eu tenho uma tarefa para realizar aqui na terra, Deus espera algo grande de mim, e eu preciso aproveitar o tempo para ser útil, para amar, para servir, para estar mais perto de Deus, para ser mais amigo,
dos demais. Então eu sugiro que você faça um horário, que você pense, planeje, né, esses próximos meses, né? O que você vai aprender de novo nessa pandemia? Dá para fazer cursos pela internet. Que língua que você vai estudar? Que sempre é útil, sempre é importante para a nossa vida. Que livros de literatura eu e você vamos ler? Quanto tempo vou dedicar para a oração? Que conversas terei com os meus amigos? Talvez online, mas para fazer companhia, para ajudar, para estar próximo. Olha, se quisermos, há muito para fazer. Nossa Senhora é mãe de misericórdia. Ela ama todos os seus filhos, cada um de nós. Vamos pedir a ela que a pandemia nos faça compreender cada vez melhor a realidade da fraternidade universal, que todos somos filhos de um mesmo Pai e responsáveis uns pelos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.